Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, continua essa situação envolvendo a 777 e também o Clube de Regatas Vasco da Gama. Prometi o episódio 2 da briga jurídica, tem detalhes por aqui. E vou trazer a fase de perguntas, para o Pedrinho, que foi muito interessante. Mas antes, peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito. Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Chega, vai dando aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. É importantíssimo esse joinha. Para que você pede para se inscrever, Wellington? É para a gente ganhar um número maior de inscritos e o YouTube entender que o nosso trabalho é legal. Vamos lá? Então, tá assim de notícia. Depois da vinheta, roda a vinheta. Pois é, meu ídolo, tudo bem, minha amiga? Vamos lá, vamos fazer mais um vídeo envolvendo esta questão jurídica, porque a gente hoje ouviu algumas informações. O UOL, por exemplo, trouxe que José Roberto Lamáquia, também trouxe o GE, que marido da Leila Pereira, dono da Crefisa, da Crefipar e da Placar Linhas Aéreas, teria ele ido aos Estados Unidos se encontrar com o pessoal da 777 para comprar, a Vasco SAF junto à 777. Porém, uma notícia que saiu na ESPN, de que o senhor José Roberto Lamáquia, que é o amigo do Pedrinho, ficou irritado ao tomar conhecimento dessa notícia, dizendo que ela não procede. Então, vamos lá. Ao meu sentir, vocês sabem que eu não sou muito de dar opinião aqui, eu acho que pelo momento, por tudo que está surgindo de notícia, vieram informações de que membros da diretoria da 777 teriam pedido desligamento, o Joe Washington também teria pedido essa coisa toda. Seria o melhor para a Vasco SAF a uma negociação para outra empresa, acredito eu. O que fez o Pedrinho é um bom remédio jurídico? Alguns juristas acreditam que isso pode trazer uma insegurança jurídica para as futuras SAFs. Vamos à fase de perguntas para o Pedrinho, ele falando da entrevista coletiva. Questão que você falou. Primeiro, a gente vai ter que ter ciência do que tem no caixa. Independente se nós não tivéssemos entrado na justiça ou não, o que tem lá é o que tem lá. Não seria aportado nada agora. O fluxo está lá. A gente precisa entender qual é a realidade que existe lá. Pedimos diversas vezes. Nós vamos ter conhecimento agora. Então, assim, se vocês não tivessem entrado, pagaria o salário em dia mês que vem? Se pagaria ou não, vai continuar do mesmo jeito, porque não tem nenhum tipo de aporte agora. Não tem nenhum investimento que vai ser feito agora. Já foi fechado o investimento com o patrocínio Master, e isso tudo está lá. E nada foi interrompido do que tá esportivamente falando, não foi nada interrompido. Nenhuma negociação, acerto com treinador, nada, esportivamente nada. Eu tranquilizei as pessoas que trabalham na SAF, tranquilizei toda a questão esportiva, que não vai mudar nada, que o mérito é jurídico, não é esportivo, que os salários, dentro do que a gente imagina, sem conhecimento, obviamente, do Caixa, que eles vão ser honrados. Caso isso não aconteça, caso a gente entre e tenha já um colapso financeiro, você pode ter certeza que o salário vai estar em dia. Quer falar? Alguém queria falar? Você queria responder sobre? Eu já perdi aqui. Tá. Pode vender de alguma forma. Com a liminar, acho que não, né? Olha, a gente não queria muito entrar nessa discussão por conta do segredo, tanto da ação como do contrato. E respeito ao sócio também. Exatamente. Em respeito ao sócio que ainda é sócio, tá? A gente só queria fazer esclarecimento. É muito confidencial isso do ponto de vista do contrato. Tudo bom? Vocês falaram muito sobre o que incentivou a tomar essa decisão. A pergunta do Juliano, acho que ela tem muito a ver com o que o torcedor pensa, o que o torcedor sente nesse momento. Você falou que vocês vão chegar e vão encontrar o caixa, que caixa é esse. Só que o Vasco, dentro de campo, não vive uma situação muito tranquila. E o torcedor gerava muita expectativa em relação a esse aporte que vem em setembro. E aí, por exemplo, tem a chegada de um novo treinador que provavelmente, na negociação, tem algo já pensando num valor que
chega mais adiante. E o que a gente sabe de quem está do lado de lá é que todas as decisões elas precisam ser muito discutidas em cima para que esse valor chegue. Então, vocês não temem que exista um risco financeiro para o time de uma forma geral agora? A gente pode dar o exemplo, por exemplo, de uma negociação com o Felipe Coutinho, que a gente tinha informações de que ela poderia estar acontecendo, pensando nesse... E ela está acontecendo. Enfim, com quem? Com quem que ela está acontecendo? Com o Vasco SAF, seria Vasco SAF... Você está falando. Não, a informação que... Sim. E ela continua, seja com o Vasco SAF ou comigo. De repente foi comigo antes do Vasco SAF. Lá atrás ela pode ter sido com o Josh, agora ela pode estar sendo comigo. E pode ter sido ventilado que ela está sendo com o Vasco SAF. Com relação ao aporte, o aporte é depois da janela. E a gente tinha certeza que o aporte ia acontecer. E se eu não entro na justiça agora, o Vasco tem um bloqueio das ações, o Vasco SAF, e entra num colapso financeiro. É difícil a decisão, entendeu? Mas financeiramente vocês têm essa ideia de que esse cenário poderia ser... O cenário que nós imaginamos, dentro do caixa do Vasco SAF, é que tem receita para giro. E o meu comprometimento é que, se não tiver receita para giro, eu honro com os compromissos dos salários em dias e com todas as despesas que o Vasco tem mensal. E só para encerrar a pergunta, esse no cenário do presente, mas no cenário do futuro, assim, o que vocês pensam para o Vasco, acho que vocês têm provas suficientes que, na sensação de vocês, não é uma empresa confiável, e vocês falaram várias vezes que vocês acreditam no projeto Vasco SAF. Vocês têm um plano B para substituir essa empresa? Então, para ficar claro também, a ideia é que a gente nunca tivesse qualquer tipo de ruptura. E isso foi falado na reunião entre os sócios. Até eu virei meme na questão não posso falar, mas eu deixei muito claro que entre sócios eu falava e falava tudo que eu tinha para falar. E foi dito por mim que se nós tivéssemos, não vou entrar no mérito de um adjetivo para a empresa, eu não teria necessidade de fazer os movimentos que eu estava fazendo. Porque, para mim, quando as pessoas brincavam e debochavam, você vai cuidar da piscina, como se isso fosse um demérito para mim, se eu tenho uma empresa que cumpre as honras, cumpre e honra o seu contrato, que entrega tudo que foi dito, não só escrito, que foi comunicado, porque a gente tem que honrar o que a gente escreve, o que a gente assina e o que a gente fala. Se tudo isso estivesse acontecendo da melhor maneira possível, eu estaria na melhor situação que eu poderia imaginar como presidente do clube, sendo que um cara que tem uma história e que coloca em risco todo o carinho do torcedor, que sempre foi o que mais pesou na minha decisão para ser presidente, é perder o carinho do torcedor. Isso foi o que mais pesou no meu passo. Se eu tenho uma empresa que corresponde a todas as expectativas contratuais e faladas, o cenário para mim era excelente, porque se Deus quiser, eu vou entregar o estádio, seja na minha gestão ou não, mas vai estar praticamente definido o estádio. A gente está tirando as certidões negativas, o associativo vai conseguir voar financeiramente sem problema nenhum. Muita gente criticou quando a gente deu uma pausa no basquete de base por irresponsabilidades financeiras de outras gestões, e eu não vou ser irresponsável, e a gente dá uma pausa. Mas, obviamente, a gente está fazendo a leitura para patrocínio, e depois a gente ressurge com vôlei, que estava não sei quantos anos parado, com futsal e ninguém fala nada, porque as pessoas querem, obviamente, a crítica. Então, a minha situação era super confortável, porque eu não precisaria do resultado se a bola entra ou não, eu não precisaria se o time jogasse bem ou não, porque eu não tinha gerência sobre nada, sobre planejamento esportivo, sobre nada. Então, para mim, as minhas funções e as minhas entregas, elas dependiam exclusivamente do meu comportamento como gestor. Fazer o estádio, fazer a melhoria no associativo, melhorar o único plano de sócio que eu tenho, que é o estatutário, que é muito difícil trabalhar com isso, mas gerar receitas de outras formas, criar um esporte amador forte. Mas eu não precisaria da bola entrar, eu não entrar para ser julgado. Então, isso foi dito para eles, através do comportamento jurídico e contratual de vocês estão fazendo eu sair do meu lugar para ir aí. Para as pessoas interpretarem isso da forma que elas querem. O Pedrinho quer o futebol. Não quero. O futebol continua sendo da SAF, eu já falei, já escrevi, já conversei com algumas pessoas da SAF. Agora, a gente vai esperar o que vai acontecer da liminar.
eu vou estar sempre da mesma forma do primeiro dia que eu assumi, disposto a colaborar e contribuir da forma que o Vasco precisar em todas as áreas, esportiva, jurídica, em todas as áreas. Mas já existe plano B, caso... Plano B? Eu vou respeitar o sócio. Caso haja uma ruptura, a gente tem. Uma própria venda. Hã? Própria venda. Não quero entrar muito no mérito. Boa tarde, meus filhos da Elia Amigos. Também você deixou dois recados muito importantes para a torcida da Vascaína. E a pergunta hoje para você é, após essa eliminar, o que o torcedor pode esperar na perspectiva desse novo recomeço do Vasco? E a pergunta para ti pessoalmente, quanto tempo você levou para tomar essa decisão muito importante para o clube? Então, o Vasco continua financeiramente e esportivamente, nesse momento, com a liminar, do mesmo jeito, porque não tem nenhuma receita a mais para entrar e o elenco já está fechado porque a janela de transferência não é agora. Então, não tem nenhum movimento para ser feito agora, né? Todas as decisões tomadas, elas continuarão, seja de contratação de treinador, formação de elenco, isso tudo continua. Não tem nada a ser feito nesse sentido. O que há agora, eu acho que é uma relação mais direta entre SAF e associativo, que as pessoas sempre entenderam que SAF e 777 era uma coisa só, e não é, né? A gente já deixou isso aqui muito claro, mas tem uma gerência por trás, e vai ter um conselho, obviamente, para que as pessoas que hoje administram a SAF possam se reportar a esse conselho. Acho que vai ser mais rápido, porque está aqui no Brasil, não vai ter tanta demora, né, para uma resposta. Mas, a princípio, é isso, até a gente ver juridicamente o que vai acontecer. E... Quanto tempo você levou para ter? Tempo específico, assim, para eu te precisar, eu não sei. Eu já tinha praticamente... Não, tranquilo. Eu acho que eu já tinha muita coisa para a gente entrar na justiça. Eu resisti até o último segundo. Porque nunca foi a intenção de ninguém no grupo, tá? Nunca foi a intenção de ninguém no grupo. E eu sei que estava havendo uma negociação. Tá? Só que, quando é pedido as garantias por um possível investidor, e as garantias não acontecem, e logo depois o noticiário americano solta tudo que soltou, e aí foi emergencial. A única... teria que ser imediato, tá? O único momento de pausa que foi muito na questão do jogo contra o Vasco Flamengo, Porque eu sei, como torcedor que sou, que por mais que nós precisássemos e que era necessário e que era urgente, eu tentei de todas as formas sustentar o máximo para que isso não acontecesse. E não teve jeito. Não teve jeito. Eu fui, obviamente, amparado pelo meu jurídico e falei assim, você está correndo risco de não entrar e as ações serem bloqueadas. Eu acho que o preço que você vai pagar é maior do que se você entrar com a ação no Vasco Flamengo e, se por acaso acontecer um jogo ruim do Vasco. Então, eu não quero colocar fé na conversa, mas até nisso o Papai do Céu abençoou, porque o jogo foi adiado, né, infelizmente por causa de uma tragédia, e senão qualquer coisa que acontecesse de negativo na partida, colocariam na minha conta que eu estou tumultuando. A torcida tem que entender que não é tumulto. Pelo amor de Deus, vascaíno, eu não vim aqui para tumultuar, eu vim aqui para proteger. Que fique claro isso. E eu já sei, com pessoas que eu converso, que os jogadores estão completos. Qualquer informação que chegue, o ambiente, os jogadores estão... Mentira. Está tudo normal entre os jogadores, porque quem coordena é a SAF e a SAF continua intacta, graças à ação que nós entramos. Deixa eu te perguntar. Vamos falar diretamente ao torcedor, você está olhando para o olho do torcedor, e é interessante o que você está fazendo. Você está preservando o Clube de Regatas Vasco da Gama, a sua história, o seu futebol, o seu patrimônio, o seu clube. A 777 quer vender as suas ações da Vasco SAF? Essa é uma pergunta. E a outra, o que o torcedor tem que entender nesse
momento, você falando diretamente para o torcedor vascaíno, porque na cabeça dele virou um trevo. Bom, Não vai expor o sócio assim. não vou falar. Eu gostaria de expor o sócio, até porque eu posso falar uma coisa e ele falar outra. Mas, enfim, muitas vezes eles deixaram claro a intenção e, pelo que eu sei, tinha conversa. Enfim, o que o torcedor pode esperar é que a gente também tem que esperar a justiça, né, o que vai acontecer daqui para frente com a questão da liminar, mas que, da minha parte, é o que sempre teve desde o começo. Eu vou acertar e vou errar, mas eu não vim sacanear o Vasco e nem vou deixar que ninguém faça isso. Eu não estou pedindo para o meu sócio ter o sentimento que eu tenho pelo Vasco. Gostaria que ele tivesse muito sentimento pelo Vasco. Gostaria que ele tivesse muito respeito com a torcida do Vasco. E isso não quer dizer nada de forma para quebrar contrato, tá? A gente está falando de outra coisa. Eu gostaria que o sócio, obviamente, respeitasse o torcedor do Vasco. Eu gostaria que o sócio tivesse aqui, aos 38 do segundo tempo, do ano passado, sofrendo e chorando, como eu estava, e com muitos do meu grupo aqui, com meu filho no camarote. Eu gostaria que o meu sócio, que conversou comigo numa reunião de uma quinta, sexta, tivesse aqui na estreia do Campeonato Brasileiro. Eu queria que o meu sócio tivesse um representante dia a dia aqui, dando satisfação para vocês. É isso que eu queria. E isso o torcedor pode esperar de mim. Vou errar muito, mas eu vou ser justo e verdadeiro com o torcedor. Justo e verdadeiro. Que fique muito claro, eu vou ser repetitivo e é chato. Eu não estou tumultuando. Eu não estou criando problema. Eu não quero ficar falando isso que parece, você está dando uma de salvador da pátria. Não. Eu estou tendo uma atitude que todo gestor que tivesse aqui teria que tomar em respeito ao Vasco. Em respeito ao Vasco SAF. Porque o que aconteceu hoje na Bélgica, eu estava na sala da presidência, obviamente emocionado, porque é muito difícil ter que entrar na justiça, porque eu vivi aqui anos e anos com o Vasco tendo briga judicial, e eu não queria ser o responsável por mais uma briga judicial. Nunca foi a minha intenção. Por isso que mesmo antes de sair a questão que saiu nos Estados Unidos, que a gente já tinha todo o conteúdo, um direito muito forte para entrar, eu sustentei isso até o último minuto. E a decisão que eu tive que tomar numa semana de Vasco e Flamengo, ela me matou. Porque eu sei o que cairia na minha conta. Mas se o que eu prego eu não cumprir no dia a dia, eu estava sendo injusto e mentiroso com o torcedor vascaíno. Então eu sabia que eu ia ter que pagar esse preço, que ia doer muito, quando fosse anunciada que a gente entrou com a ação. E as pessoas iam julgar sem saber o porquê. Então, assim, nunca foi a minha intenção dominar o futebol, quer tomar o futebol, que são termos que as pessoas usam. Nunca foi a minha intenção. Eu sempre usei a palavra aqui para vocês, colaborar, usei a palavra contribuir. No tanto que tudo que eu possa vir a indicar em algum momento, esportivamente, para a SAF, ou para a própria 777, a gente não sabe o que vai acontecer, ou para uma outra empresa, eu indiquei para a 777 lá atrás. Indiquei membros para a comissão técnica importantes e capacitados, indiquei jogadores com números financeiros muito bons, com uma capacidade técnica muito acima da média, acreditando que eles tinham dinheiro. Se eu falei, se vocês têm esse dinheiro, antecipe esse valor e contrate esse jogador que está livre no mercado. Por que eu faria isso?
se eu quero o mal da 777. Não, eu quero o bem do Vasco. Indiquei profissionais que hoje servem à seleção brasileira para ser diretor. Eu sempre quis o bem do Vasco, independente da minha relação com a 777. Então, assim, em nenhum momento eu entrei para prejudicar o futebol, o Vasco, e jamais. E se um dia eu sentir que esse estádio aqui ferve, achando isso de mim, não algumas pessoas, não alguns comunicadores, mas se o estádio onde eu nasci, onde eu dormi debaixo da arquibancada, onde eu fui criado, achar isso de mim, eu saio na hora. Eu saio na hora. Eu posso ser xingado por má gestão, errou, acertou. Agora, de sacanear o Vasco, eu saio na hora. Boa tarde a todos. Marco do canal Atenção Vascaínos. São duas dúvidas, na verdade. Uma, acho que mais na parte jurídica. Quais são os próximos passos? As duas são jurídicas? Não. Então começa pela segunda, que depois eu passo por aí. A outra é mais na questão do dia a dia do futebol. Eu achei interessante o que disse o Carregal quando ele citou da preocupação do Lúcio. Me parece, então, que, não sei se essa relação já era boa ou era mais ou menos, ou melhorou nesses últimos dias. Você já disse que teve um entendimento, ou até uma conversa com algumas pessoas de lá, ou procurou saber como é que está essa relação e o futuro do trabalho agora do associativo como parte dessa sociedade, como controle da Vasco SAF, no dia a dia do futebol. Vocês pretendem o CT, ou uma reunião maior com o Lúcio, com o Pedro Martins, que é o diretor? O que vocês podem falar sobre isso? Então, com relação à questão da relação com os representantes da SAF, a gente tem que deixar claro que nunca deveria ter tido uma divisão. Porque a SAF ela é o elo entre os dois sócios. Ela não pode ter lado. Óbvio que a palavra final sempre é do majoritário. A gente está tentando estreitar essa relação, a gente vai ter conhecimento de tudo, a gente não quer chegar fazendo mudanças nenhuma para não causar nenhum impacto, para não falar que a gente fez isso ou fez aquilo. A questão da ida no CT ou não ida no CT, isso é muito relativo e as pessoas vão interpretar isso para politizar o Vasco. Pedrinho vai no CT. Ah, tá vendo? Ele quis fazer ação para ir no CT e agora falar sobre futebol. Não, nós temos um conselho que vai responder a todas as demandas da SAF. Simples. Eu faço parte desse conselho, obviamente, como presidente, hoje tendo o controle, né, momentaneamente sobre essa situação, e foi o que eu falei para os representantes da SAF. Eu estou aqui da mesma forma que sempre tive, até porque não tem como fazer nenhum movimento. Contrata jogador, traz não sei o que, já foi tudo feito. Então não existe nenhum movimento de mercado agora. Então o que eu quero passar para eles é a segurança que está tudo normal, principalmente na questão financeira que eles estão, não eles, né? As pessoas ficam ventilando. Então, que fique tudo tranquilo, nós viemos aqui, obviamente, para contextualizar a questão da ação, mas com relação à questão esportiva, que o Vasco, principalmente o torcedor, entenda isso, que a gente tem um jogo muito importante na terça-feira, que ninguém está interferindo no planejamento esportivo que já foi feito. Os jogadores podem ficar tranquilos. A questão aqui é sócio para sócio. A SAF continua andando como sempre andou. Nessa troca de mensagens, de entendimento, tem a questão do técnico resolvida? Vai vir mesmo? O que foi passado para mim é a mesma coisa que vocês sabem, que está tudo resolvido com o técnico. Não tem por que ele não vir. Né? A gente vai ter conhecimento se o contrato está assinado, se foi pré-contrato, mas não tem por que ele não vir. Não tem nenhum temor e as pessoas... Foi bom você falar isso. Ah, agora ele... Não, a SAF está ali. O dinheiro está ali. O que foi combinado com ele vai ser cumprido. A instabilidade que as pessoas falam não tem sentido nenhum, porque o dinheiro está na SAF. A instabilidade entre os sócios não interfere em nada. As pessoas que estão ali contratadas, o patrocínio que está ali, tudo vai ser honrado. Não tem nada a ver. Isso aí são pessoas que querem o mal do Vasco. Não tem nada a ver. A questão aqui é conversa de sócio para sócio. Entendeu? Foi boa a pergunta para a gente esclarecer isso. Aí, então, a fase de perguntas da entrevista coletiva que a gente está trazendo para vocês terem uma noção do que foi perguntado. E o Pedrinho se emocionou
na minha pergunta. Ele diz que tudo que ele está fazendo é para preservar a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, a Vasco SAF, que para ele hoje é uma empresa sadia, e vamos ver agora o que acontece nos próximos dias em termos desta questão jurídica, né? Entre a 777, que soltou uma nota oficial dizendo que isso que o Vasco fez não é bom, que deveria esperar o aporte do dinheiro em setembro, caso ele não ocorresse, mas o Vasco já se antecipou. A sua opinião é super importante e deixa eu te dar uma notícia: a seleção sub-20 vai treinar com o Ramon Menezes de 3 a 11 lá na Granja Comari, e o JP, jogador que está sendo aproveitado inclusive no time principal, foi convocado para esta seleção. Deixe o seu comentário, meu amigo, por favor. Estou prometendo os abraços, mas olha, está tão corrido esses dias que eu estou te devendo. Mas te prometo, para amanhã sábado, no vídeo de amanhã sábado, a gente vai colocar os abraços com certeza. Se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para ajudar a gente, né? E também pede para o seu amigo, para a sua amiga, se inscrever no nosso canal, manda esse link que está aqui embaixo para eles, dá uma olhadinha, está vermelhinho, se inscreva, você não sabe como você vai me ajudar. Colabora nessa, vamos lá? Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos, fiquem com Deus.